Olá, estamos de volta com o ExpertCast, o nosso podcast dedicado à inovação em saúde. Eu sou Gustavo Meireles, médico radiologista, vice-presidente médico da AFIA e fundador da comunidade de inovação em saúde, e eu tenho aqui o grande prazer de receber novamente meu amigo Dr. Álvaro Avezum. Tivemos uma conversa excelente no último episódio sobre longevidade, uma aula aqui. Eu aprendi bastante e guardarei inúmeros aprendizados para a vida, espero que vocês também. Eu vou continuar a conversa com o Álvaro para a gente falar mais aqui sobre longevidade. Álvaro tem um currículo extenso, a gente falou no primeiro episódio, eu vou só reforçar alguns pontos aqui. Ele é head de cardiologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo, lidera também a área de pesquisas clínicas, professor livre-docente da disciplina de cardiopneumologia da Universidade de São Paulo, teve um tempo fora, ficou na McMaster University também como visiting professor. Tem diversos predicados aqui. É o cientista brasileiro mais citado em várias fontes, como Thomson Reuters, Clarivate. Mas vamos aqui passar para a sabedoria e conhecimento do Álvaro de novo sobre longevidade. Primeiro eu vou agradecer, né? Obrigado de novo por estar aqui com a gente. Um aprendizado para todo mundo. Gustavo, novamente eu agradeço, como eu disse, esse diálogo engrandecedor e compartilhamento de conhecimento com utilidade clínica para que a população entenda o conhecimento, cuide-se cada vez melhor, é o nosso objetivo maior de vida, é o legado do conhecimento. Muito bom. Eu vou retomar alguns temas aqui que a gente conversou, né, na primeira metade. Você falou dos ultraprocessados, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Ultraprocessados, hoje a gente começa a falar bastante de alimentação não saudável, mas vou fazer uma pergunta direta. Você enxerga como o cigarro do tempo atual? Ah, sim, sim. Veja, muito oportuno, né? Eu digo assim, nós já concentramos muito em relação à cessação de tabagismo, não tem que parar, o Brasil é exemplar em relação a vários outros países. Talvez a prevalência de tabagismo no Brasil hoje deva ser de um dígito, talvez 9, 8, 9%. Grandes avanços de uma maneira exemplar para evitar morte prematura por algo que é opcional, no caso do cigarro. Tem muito ainda a ser feito, mas já foi feito muito. Agora, uma nova epidemia, nós podemos falar da obesidade. E dentro da obesidade, além do sedentarismo, tem a questão alimentar. Então, quanto mais informação a população tiver, as opções vão ser mais corretas e dando chance de ter prevenção cardiovascular. Tem algumas frases muito boas, né? Eu prefiro somos o que pensamos, mas tem uma outra também que diz assim, somos o que comemos, né? E tem um provérbio romano, muito antigo, do Império Romano, que diz que há pessoas que cavam a sepultura com a própria boca. É um provérbio romano também. Então, a questão alimentar, ela precisa ser rediscutida porque o mundo mudou. Nós tínhamos antes apenas alimentos in natura. Então, toda a composição do alimento, todo o ingrediente, vamos chamar assim, ele estava na sua forma pura e você consumindo aquele alimento in natura, vou dar um exemplo, frutas, legumes, a verdura, ovos, leite, in natura. Então, este aí, você tem todos os benefícios que estão na constituição daquele alimento. E com a evolução da sociedade, algumas coisas foram muito benéficas. Você tem, por exemplo, alimentos que são minimamente processados. Você pega, por exemplo, o beneficiamento de arroz, é um processo necessário e está tudo certo de consumir. Claro que vai se discutir a quantidade, mas o minimamente processado está ok. Você tem uma carne resfriada ao invés de congelada. Você tem o leite pasteurizado. É outra maneira de você ter o processamento. Então, entre o indivíduo adquirir o alimento, preparar e consumir, ele precisa saber se esse alimento que ele está adquirindo, preparando e consumindo, como foi esse processamento. Alguns não são processados in natura, tudo certo. Agora, o processamento, quando ele assume proporções
de muito conservante, muito aromatizante. E aí o que acontece nesse processo industrial? Você descaracteriza o alimento. Aquilo que ele tinha como propriedades benéficas será descaracterizado. Então tira o benéfico e acrescenta algo, em geral, tem a ver com sal, tem a ver com determinadas gorduras trans, que são prejudiciais, e tem também açúcares. Então, dentro desse processo ou ultraprocessamento, você passa a ter alimentos que podem ter sabor, podem ter a facilidade da preparação, que cabe nos dias de hoje, mas eles impactarão negativamente em nossa saúde. Alguns exemplos, né? Não são todos, mas você tem refrigerante, inclusive o diet, você tem bolachas recheadas, você tem embutidos como salsicha, como bacon, você tem determinados legumes que ficam congelados, carne congelada. Então, o processo de ultraprocessamento, ele deve ser visto como sendo uma das opções dentro dos alimentos, de preparar o alimento de uma maneira que não seria saudável para o nosso consumo. Então, de maneira simples, né? A população deve consumir in natura, minimamente processado, ok. O processado em quantidades moderadas, mas o ultraprocessado não tem uma única indicação que seja benéfico. E quando eu falo não seja benéfico, eu estou dizendo aumento na incidência de doenças cardiovasculares, de câncer, e tem citações até de impacto em saúde mental do ultraprocessado. Então precisamos, né, além de uma boa atividade física, alimentarmos-nos da maneira adequada para vivermos mais e melhor. Certamente. E aí eu vou aproveitar o seu gancho de saúde mental e retomar também a conversa sobre espiritualidade. São temas que muitos não só desconhecem, como outros ignoram, prestam bastante atenção à saúde física, alguns prestam atenção à saúde mental, mas esquecem também da importância da espiritualidade. Mais do que esquecer, algumas pessoas chegam a ter preconceito em relação a esses temas. Eu queria te ouvir mais a respeito. Perfeito. Ali, Gustavo, existe uma maneira, talvez com uma certa miopia, de enxergar saúde somente na dimensão física. Então, eu vou aferir a pressão arterial, vou ver uma dosagem de colesterol, fazer uma ausculta cardíaca, tudo certo. Essa é a dimensão física. Mas para compor saúde como um todo, eu preciso de ter pelo menos 4 dimensões. Uma delas, saúde física. Uma segunda, saúde mental ou emocional. De maneira resumida, estresse, ansiedade, depressão. Existe saúde social, que é escolaridade, número de anos na escola, e renda. Então, saúde social é o composto de renda com escolaridade. E apenas um detalhe, quanto menor a escolaridade, isso é um projeto nosso já publicado internacional, maior a chance de morte precoce, é um preditor independente. Escolaridade baixa é preditor independente de eventos cardiovasculares, infarto, AVC, insuficiência cardíaca e também de mortalidade precoce. Então, saúde social interessa. E temos a saúde espiritual. Então, eu falei físico, mental, social e espiritual. Quando falamos de saúde mental, já vou chegar na espiritualidade. O que tem na literatura? Nós avaliamos no estudo Interheart, são 52 países, publicamos 20 anos atrás, mostrando que 90% dos casos de infarto tem um fator de risco que você identifica e é passível de correção. E para o AVC, que foi o Interstroke, 15 anos atrás, a mesma coisa, só que foram 10 fatores responsáveis por 90% dos casos de AVC. O fator psicossocial, estresse e depressão, ocorreu nos dois, tanto para infarto como AVC. Então, o mesmo peso que você tem para cigarro, colesterol, pressão alta, estresse e depressão desempenha um papel importantíssimo na ocorrência de infarto e de AVC, especialmente no Brasil. Nós colocamos, se você gerenciar e prevenir estresse no mundo,
evitamos 33% do total de infartos. Nós avaliamos no Brasil, deu 48%. Nossa, Ou metade seja, dos o infartos. impacto do estresse emocional associado com o infarto foi mais importante, mais relevante no Brasil do que nos 51 outros países. Então veja que o fator de risco, que é global, dependendo do país, ele tem um impacto maior. Então essa é uma informação que nós temos. O estresse tem um impacto maior aqui no Brasil do que em outros países na ocorrência de eventos cardiovasculares. A pergunta natural, por que seria isso, né? Ou como que eu avalio estresse? Nós avaliamos esse estresse de uma maneira válida e que serviu para o mundo todo. Perguntávamos, tem 4 questões no último ano, se o indivíduo havia tido separação conjugal, morte de familiar, perda de emprego ou ruína financeira. Qualquer um destes, ou mais do que um, aumentava significativamente o risco de infarto. E a segunda pergunta, ela é uma pergunta subjetiva que é possível de ser avaliada. Nós perguntávamos assim para o indivíduo, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, financeiro e na sociedade, lá fora, na rua. Nesses 4 ambientes, como você se sente? E nós dávamos 5 opções. Nada estressado, um pouco, moderado, bastante exagerado. Nos grupos onde era bastante exagerado, aumentava o risco de infarto também. Então, estresse avaliado dessa maneira e depressão temos o questionário próprio. Então, saúde mental, se nós olharmos, não é apenas saúde mental, interfere na saúde cardiovascular e muito possivelmente no câncer também. Mas você perguntou de espiritualidade, né? E quando falamos de espiritualidade, muitas pessoas fazem uma ligação, uma associação com religião, e não é o fato. 13 anos atrás, um colega e eu, nós propusemos dentro da organização do Congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 14 anos atrás, foi 2011, que introduzíssemos espiritualidade no programa. A partir dali, né, os simpósios com muitas pessoas, muitos cardiologistas querendo aprender sobre isso, entender sobre o assunto, nós montamos um grupo de estudo e hoje, há 6 anos, existe na Sociedade Brasileira de Cardiologia um departamento de espiritualidade e cardiologia. É o único no mundo dentro de uma sociedade médica de cardiologia. Qual a finalidade? Conduzir pesquisas e divulgar conhecimento. E aí nós definimos, claro que buscamos na literatura, definimos espiritualidade. Apenas, né, para aqueles que estão nos ouvindo, quando falamos em religião, é um sistema de dogmas, de crenças, de rituais, que as pessoas às vezes têm para uma busca com o sagrado, com o divino. Uns têm, outros não têm. Não é sobre isso. Religiosidade. À medida que o indivíduo tem uma religião, é o quanto ele dedica a essa religião. Pode ser organizacional, frequentar um templo religioso. Pode ser não organizacional, o indivíduo não frequenta, mas faz leituras pertinentes, assiste vídeos. Não é nem religião nem religiosidade. Espiritualidade tem que ter uma definição que tenha abrangência para todo o planeta. Independente da etnia, independente de renda, independente até se tem ou não religião. Portanto, dentro da espiritualidade, nós temos quem tem religião, quem não tem, agnóstico, ateu, sem definição até o presente momento. E a definição que nós temos é: espiritualidade é o conjunto de valores morais, mentais e emocionais. Todos nós temos, Gustavo. Que norteiam o que pensamos e como agimos em relação a nós mesmos e em relação ao outro. Só que passível de mensuração. Tem avaliação da ciência. Ele é mensurado. Então, se não for mensurado, ele não vai entrar, do ponto de vista científico, dentro da definição de espiritualidade. E nesse aspecto, eu vou dar alguns exemplos para você do que tem na literatura científica, né? Eu comentei anteriormente que você pode avaliar propósito de vida. Você tem questionários que avaliam se o indivíduo tem propósito de vida, se ele é incerto quanto ao propósito ou se ele não tem.
ter propósito de vida reduz significativamente mortalidade precoce. Segundo, satisfação com a vida. Não importa como os outros a vejam. Se o indivíduo estiver satisfeito com a própria vida, ele tem menor chance de mortalidade precoce. Solidão e isolamento social. Isolamento social, o indivíduo está fora do contato com a sociedade. Solidão, ele pode estar numa casa cheia de familiares, mas sente-se só. Então, solidão e isolamento social aumenta significativamente as taxas de mortalidade. Temos também, que esse é um trabalho finlandês muito interessante, que avaliou adolescentes em relação à pressão arterial e compaixão. Então, a compaixão é a mesma coisa que empatia? Não. Empatia, você se coloca no lugar do outro. É importante. Você sente a dor do outro. Mas você não faz nada pelo outro. Compaixão, por ser empático, você faz algo em benefício do outro. E tem um questionário que avalia compaixão. Tem pessoas mais e outras menos compassivas. E avaliou, esse estudo finlandês, adolescentes em relação ao nível de compaixão e a pressão arterial. Eles foram seguidos por décadas. Os mais compassivos desenvolveram menos hipertensão arterial. Então, tem aí uma sugestão muito forte de compaixão modulando a ocorrência de hipertensão arterial. Tem dados de disposição ao perdão, porque nós só vamos saber se perdoamos ou não na hora que você está em frente à circunstância. Então, como você não pode avaliar em todo mundo na hora que a pessoa está tendo essa necessidade, o questionário diz disposição ao perdão. E tem vários itens que o indivíduo responde. Se ele está totalmente disposto a perdoar, tem várias graduações, até eu absolutamente não estou disposto a perdoar. Vai desde 100% sim a 100% não. E você coloca situações do cotidiano, financeiras, conjugais, relacionais. E o que tem é que indivíduos que têm mais disposição ao perdão têm menor ocorrência de doença arterial coronária. Olhando tudo isso, Gustavo, para que nos serve? Primeiro, o pesquisador, e eu além de pesquisador, eu mantenho minha prática clínica. O pesquisador, ele precisa deixar sempre uma janela aberta, dizendo assim, tudo isso que eu sei no momento não explica tudo. Para que tenha abertura para investigar coisas novas. Então, se nós olharmos dentro da prática clínica, todos nós temos essa experiência, você tem casos de doenças graves que evoluem muito bem e você tem casos que têm uma evolução absolutamente complicada, praticamente sem negociação. Então, tem fatores que você acaba não percebendo. Mas a questão é, se está acontecendo, é porque existe uma causa. Você pode não estar vendo qual é a causa. E quando nós começamos a olhar sem abandonar o resto, é uma construção para entender o nosso adoecimento ou evitar o adoecimento. A espiritualidade pode sim, no enfrentamento das situações adversas, permitir que as pessoas adoeçam mais ou adoeçam menos. Então, é um tratamento científico da espiritualidade para que a gente reconheça isso cientificamente. E aí vem uma questão mais difícil. Como o médico está preparado para colher essas informações sobre espiritualidade durante uma consulta na anamnese? E se ele estiver preparado para fazer uma história clínica adequada, ele está preparado para indicar o que fazer? Vamos supor, ele numa anamnese ele detecta que o ou a paciente tem uma questão com uma dificuldade enorme de perdoar, que aquilo está consumindo, está remoendo, está ruminando, tem desejo de vingança. E aí detectou o que ele vai fazer. E nesse ponto eu cito um trabalho feito pela doutora Maria Emília Teixeira. Eu sou um dos autores, junto com o Dr. Weimar, lá da Universidade Federal de Goiás, onde nós avaliamos pacientes hipertensos, todos tomando medicamento. Um grupo recebeu uma intervenção baseada em espiritualidade, para otimismo, gratidão, disposição ao perdão e propósito de vida. 4 sentimentos edificantes. Via WhatsApp. Mensagens diárias do WhatsApp sem cunho religioso.
E no final de 12 semanas, o grupo que recebeu essa intervenção teve significativamente redução da pressão arterial e melhora da saúde das artérias, que é a dilatação das artérias. Então, olhando isso, quem fez a intervenção? Não foi o médico, não foi o psiquiatra, não foi o psicólogo, não foi o coach. Na verdade, né, tem uma central de inteligência médica por trás, mas via mensagem WhatsApp. Só para ver que nós temos uma abertura de novas possibilidades para complementar o nosso tratamento, a nossa prevenção para vivermos mais e melhor. Poxa, tomara. Muito do que se fala é que o médico não era treinado para cuidar de saúde, mas sim para cuidar de doença. Espero que esteja mudando aí na nova geração e que consigam. A gente gostaria muito, mas possivelmente ainda não, né? Tem uma abertura muito grande aqui para melhorar bastante essa atuação do médico, como você colocou, né? Por exemplo, temas como saúde mental, espiritualidade. Me lembro de uma conversa também que eu tive aqui no ExpertCast, alguns episódios atrás, sobre promoção do acesso à saúde, com a deputada federal Tabata Amaral, e ela dizendo que mesmo aqui em São Paulo, se a gente anda 20 quilômetros na cidade, a expectativa de vida cai muito por todos esses fatores que você citou. Alimentação pior, com muitos ultraprocessados, o controle do estresse também muito pior do que a gente tem. Então, vários pontos relevantes. Para a gente fechar aqui, antes da gente passar para o papo rápido, Álvaro, muita gente deve estar se perguntando assim, puxa, longevidade, vamos passar dos 100 anos, as pessoas gostam dos números mágicos, né? Então, o ser humano vai conseguir viver mais de 100 anos e vai viver melhor. O que está saindo de novidade? Qual que é a sua visão para o futuro? Veja, existe algumas previsões baseadas no que tem da ciência clínica, observacional e também a ciência mecanística, dizendo que o nosso corpo, mas não dá para separar o corpo da mente, né? O nosso corpo, né, ele tem potencialmente condições de passar dos 100 anos. E temos exemplos, né, dentro aí do dia a dia de pessoas que têm mais de 100 anos. E entre 90 e 100, nós temos várias pessoas que estão com uma saúde relativa. Quer dizer, é possível. Agora, como que nós vamos conseguir essa façanha de permitirmos que as pessoas vivam até os 100 ou eventualmente passem um pouco de 100? Do ponto de vista da medicina, de prevenção, eu acho bem possível e chegaremos lá por meio de estilo de vida e tratamentos baseados em evidências eficazes. Nós chegaremos lá. Mas no seu comentário anterior, você referiu a você anda 20 quilômetros e vê essas diferenças. São os determinantes sociais de adoecimento. Então, para você ter todos esses benefícios, tem outras equalizações do ponto de vista social que precisarão ser feitas, senão nós vamos conseguir isso para parcelas selecionadas da população. E não é esse o ideal da prática em saúde. Tanto é que tem um editorial interessante dizendo, não é o código genético, é o código postal. Então, dependendo onde o indivíduo estiver, os determinantes de saúde, eu não estou dizendo apenas acesso, porque você tem 3 pilares para entender saúde. Um deles é o do próprio indivíduo ou da população. O segundo, do profissional de saúde, incluindo o médico. E o terceiro, sistema de saúde. Todas as vezes que nós quisermos melhorar a qualidade assistencial, temos que ver nesses 3 níveis o que não está funcionando, que são os nós críticos, e quais são as soluções potenciais em cada nó crítico desses 3 pilares. Senão nós não vamos conseguir. Então, é possível viver mais? Já está sendo, e nós vamos cada vez mais estender a expectativa de vida da população. Existe um risco. Qual que é o risco? Muito do aumento da expectativa de vida tem acontecido por melhora na mortalidade infantil. Então, você impacta na mortalidade infantil, a expectativa de vida aumenta. Mas, a partir do momento que nós chegarmos em níveis muito, muito baixos, na maior parte dos países, na mortalidade infantil, pode ser que apareça o tanto que ainda é necessário de melhoria
dentro da nossa expectativa de vida na idade adulta. Hoje tem uma certa contaminação positiva da redução da mortalidade infantil, mas a maneira que nós estamos enxergando hoje como a média da população está vivendo, ela não está adequada. Se você olhar aí, não é o ideal. Algo precisa ser feito. E aí, Gustavo, eu comento também que tem um ramo da ciência que precisa ser cada vez mais praticado, que é como eu implemento o conhecimento existente. Nós temos aí, vou dar um número, 10% apenas dos pacientes com pressão alta no nosso país tem a pressão arterial sob controle. É difícil aferir uma pressão? Não. Tem medicamentos eficazes? Tem. Estão disponíveis dentro da rede pública? Estão. E mesmo assim, 10% apenas controlado. Então, isso é um fenômeno mundial, mas determinados países têm isso mais crítico do que outros. Então, o desafio atual não é somente gerar novos conhecimentos. O conhecimento gerado, se ele não for implementado, é a mesma coisa que não tê-lo. Uhum. Então, assim, nós somos bons para gerar conhecimento, condução de pesquisas, mas a implementação na prática clínica está em total dissociação com isso. E uma das sugestões é que nós, dentro da área da saúde, não entendemos como que essa mensagem deve ser comunicada com a população. Se a população entender bem, ela vai se cuidar melhor. Então, talvez precisamos rediscutir como é que a mensagem pode chegar em toda a população para que a população se motive para passar a cuidar-se melhor. Esse é o desafio, eu acredito, para os próximos anos. Excelente. Um desafio enorme, né? Um Sim, problema muito grande de comunicação, de transmissão de conhecimento, de engajamento da população para que consigam ter medidas adequadas de prevenção, seja ela primária, secundária, terciária. Álvaro, antes da gente terminar, nós temos aqui o tradicional papo rápido. Eu te falei dele antes e vou te pegar de surpresa aqui, porque a gente não combinou nenhuma das perguntas. Nada. Então, você não sabe o que vem por aí. Não sei. Mas são só perguntas boas. Eu vou começar com uma dica cultural, leitura, viagem. Fica a seu critério. Uma dica cultural. Eu deixo a seguinte dica: visitar um museu. Visitar o museu, se relacionar com a arte, dialogar com a arte para ver o que ela nos instiga a fazer, olhar o passado para entender melhor o presente e projetar melhor o futuro. Muito interessante. Tem uma faculdade de medicina que tem dado o que falar nos Estados Unidos, não sei se chegou a ver, no Arizona. Está sendo feita pela proprietária do Walmart. E esta faculdade está pronta agora, está abrindo a primeira turma. Inclusive, durante os 2 primeiros anos, ela vai bancar ali a tuition, né? A mensalidade dessa turma. E a faculdade foi feita em íntima relação com um parque enorme que tem do lado e um museu de arte. Então tem uma história muito grande com humanismo e a exposição à arte para os estudantes de medicina desde um momento bem inicial. Tem até uma brincadeira, o nome da faculdade é Awesome, como se fosse awesome em inglês, entendi, né? AWSOM. Sim. E esse ponto que você está trazendo aqui está muito ali em linha com o estudo da medicina. É complementaridade de saberes, né? E tem aí inteligência artificial, não é o assunto agora, a gente precisa se preparar para tudo isso. Então nós nunca podemos esquecer que somos humanos e o ser humano tem essa completude, que não é só a parte intelectual, mas tem que olhar para outros, né, domínios do saber para crescimento mais homogêneo, mais estabilidade. Está faltando arte, está faltando cultura dentro da vida, especialmente dentro da área médica. Muito bom. Algum museu específico que você queria deixar uma dica? Eu gosto muito do Museu de Arte de São Paulo, do MASP, né? O nosso museu. Acho que a experiência é única, mas tem vários outros museus. E outra questão que eu deixo, se você me permitir, eu gosto muito de música clássica, eu ouço bastante, leio.
Então nós temos aqui também a nossa OSESP, né? Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Então a pessoa experimentar esse diálogo com a música, isso tem assim finalidade reflexiva, tem finalidade terapêutica. A gente passa a se conhecer melhor quando entra em contato com a arte. Então não colocar a arte como sendo uma coisa que é apenas para um número restrito de pessoas. Muito pelo contrário, todos nós temos condições de dialogar com a arte. E música realmente vale a pena, né? Numa sinfonia, como dizem, você tem uma vida numa sinfonia. E aí você vê tudo aquilo que uma pessoa passa numa vida, as dificuldades, soluções, coisas mais demoradas, coisas mais rápidas. Então tem muito assim a dialogar e a gente passa a se entender melhor em contato com a arte. Muito bom. Segunda pergunta do Papo Rápido. O que você, Álvaro, faz para cuidar da própria saúde? Vamos lá. Minha alimentação é bem mais próxima do saudável do que do não saudável. Eu nunca fui sedentário na minha vida. Por muitos anos, até comentei com você, até os 35, jogava basquete, sempre gostei, né? Minha vida era dentro da quadra, além dos estudos. Mas hoje, né, o que eu recomendo, eu sou ciclista. Há 5 anos, né, eu pratico ciclismo, curto, não só treino, como participo de provas. Então, alimentação e tenho também, né, obviamente, atividade física com ciclismo. Uma terceira coisa que é importante é a pessoa buscar uma estabilidade emocional. E na estabilidade emocional, nós temos assim uma sugestão, por mais que alguém pense, mas será que assim? Eu acho que o cultivo, né, da vida em família, a vida em família. E eu sou uma pessoa que eu cuido, né? Eu nasci num ambiente espírita, né? Eu cultivo, né? Isso não tem nada a ver com cientista e espiritualidade, mas eu oro, eu faço minhas leituras edificantes para um planejamento, para me entender melhor, para ver como nós devemos viver a própria vida. Então, assim, eu cuido da parte espiritual, cuido da parte física, né? Essa questão do ambiente familiar que acaba suprindo muito, né? É importante que a gente tenha também isso. E eu acho que, em resumo, é isso que eu faço, né? Pode ser, para mim funciona bem. Tem funcionado muito bem, com certeza. Uma terceira pergunta aqui é sobre uma pessoa, pode estar entre nós ou não mais, que você gostaria de entrevistar para um podcast. Que você... Falei que a gente não ia combinar, vamos falar. Né? Você falou, olha, eu vou fazer as... Eu falei, não me fale, eu prefiro receber, né? Você pode ir pensando nesta. Essa daí, que eu gostaria de entrevistar, eu gostaria de entrevistar Paulo de Tarso. Olha. Paulo, o apóstolo. Bacana. Né? Eu acho que, como você falou, não está entre nós, mas sim, essa daí é uma coisa muito, muito, muito difícil, né, para entrevistar. Porque é uma questão existencial, né? É uma coisa que vai muito além do momento aqui, né? Uma coisa mais ampla. Muito bom. E a nossa última pergunta, Álvaro, qual que é a sua inovação predileta? E aí, quando eu falo inovação predileta, você não precisa ficar restrito à saúde. Já tivemos diversas respostas aqui, como o ar-condicionado, a fralda. Então, fique à vontade aqui para escolher. Me dê mais detalhes dessa pergunta, Gustavo. Olha, você poderia escolher uma inovação. Muita gente vai, o smartphone, para mim, foi a inovação que mais transformou a humanidade. O avião. Então, você pode pensar na humanidade como um todo, ou pode pensar em você, a inovação que, para o Álvaro Avezum, mais impactou na vida. Perfeito, perfeito. Bom, eu gostaria, primeiro, Gustavo, de falar da definição, porque inovação só deve ser considerada inovação se trouxer benefício populacional. Isso. Então, assim, pensando nesse aspecto, eu não preciso, né, estar refém de tecnologia. Então, uma inovação, eu acho que seria o indivíduo
entender a sua questão da imortalidade, ou seja, da continuidade da consciência após a morte do corpo. Por que isso? Tem pesquisas que dão boas pistas sobre essa questão de imortalidade. Não o corpo viver para sempre, mas a consciência existir após. Então, essa para mim seria uma inovação, e aliás tem colegas que trabalham muito dentro dessa área, como o amigo Alexandre Moreira, que trabalha dentro dessa área de sobrevivência. Eu acho que essa é uma grande inovação para a sociedade como um todo. Olha, interessante. Conheço o Alexandre Moreira. Então, mais um Juiz de Fora, hein? Mais um Juiz Forano, amigo em comum. Meu contemporâneo de faculdade. Olha aí, olha aí. Muito bom, muito bom saber. Álvaro, obrigado mais uma vez. Eu fiquei deslumbrado com o que ouvi e presenciei aqui. Mais uma ótima conversa com você. Eu tenho certeza que os nossos espectadores e espectadoras aproveitaram bastante também. Então, te agradeço. Voltará aqui várias vezes. Muito obrigado, Gustavo. Espero que tudo que nós falamos aqui que possa ter uma difusão adequada e uma modificação para melhor na nossa sociedade e que a gente possa seguir os conselhos que a gente está dando também. Excelente. Olha, e para você que está nos assistindo ou ouvindo aqui no ExpertCast, não se esqueça de nos avaliar na sua plataforma preferida de áudio ou vídeo. Nos dê 5 estrelas, compartilhe com seus amigos e contatos, publique nas mídias sociais. É assim que nós fazemos com que informação de qualidade alcance o maior número de pessoas. Este podcast tem o apoio da Agfa Radiology Solutions e a produção da SoulPods. Eu deixo também o convite para você fazer parte da comunidade Inovação em Saúde. Nós já somos mais de 12 mil integrantes, os grupos são abertos para discussão sobre inovação no setor. Você os encontra em www.inovaçãosaude.com. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.